Depois de 25 jogos de invencibilidade em casa, o Ceará perde para o Palmeiras e se complica na Copa do Brasil. Este é o quinto encontro entre Ceará e Palmeiras na Copa do Brasil. O primeiro foi lá em 94, tem uma galera que tá me vendo agora, certamente nem nascida era, vai falar em 94 e o Ceará levou a melhor com 2 empates, havia o gol qualificado. O Ceará lá no antigo Parque Antártica elimina a equipe do Palmeiras e chegaria até a decisão daquela Copa do Brasil. Aí tem Godoy, aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Jogo contra o Grêmio, muita polêmica, até hoje a galera do Ceará reclama. Bom, gente, mas dessa vez uma derrota que deixa o Ceará muito complicado na Copa do Brasil, porque do outro lado não é uma equipe qualquer, é o Palmeiras. E é sobre o adversário do Ceará, é sobre o Ceará, é sobre o jogo que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, aquele recadinho de sempre, o pedido de sempre, que você, se ainda não for inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações. Se você curte o meu trabalho, deixa o like também, ajuda demais. O hype, deixa o hype, ajuda demais também o canal a crescer. Muito obrigado a todo mundo que está comprando essa ideia junto comigo. Já somos 39.100 alguma coisa, muito obrigado a todo mundo que está chegando. E a meta agora é alcançarmos os 40k, os 40 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que está junto comigo nessa jornada. Antes de qualquer coisa, é necessário que a gente fale não somente sobre a derrota do Ceará, e sim sobre a vitória do Palmeiras. Uma coisa leva a outra, são quase sinônimos se a gente olhar bem. Mas é bom a gente fazer essa separação. Porque quando a gente fala que o Ceará perdeu, fica muito no demérito. Eu não vejo isso no jogo de hoje. O Ceará fez o jogo que poderia fazer. A gente sabe da limitação do Ceará, a gente sabe que é um time comprometido com a causa, é um time que é bem treinado antes de qualquer coisa, é um time ajustado, arrumado, mas tem limitação. O Ceará tem limitação. O técnico Léo Condé, sabendo do poderio que vinha do outro lado, escalou o que tinha de melhor, mesmo com alguns que pensam diferente. Por exemplo, sábado, o Ceará tem um jogo muito importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará vem de duas rodadas sem vitória, derrota para o Bahia e empate com o São Paulo, e precisa vencer o Vitória. O Ceará tem quase que uma obrigação, quase um compromisso inadiável com a vitória, não com o Vitória, mas com o Vitória também, mas com a vitória, com resultado positivo, com o triunfo, porque é um confronto direto. Vitória e Ceará estão ali no mesmo bolo, disputam o mesmo campeonato. E o Ceará sabe que em casa, vindo de resultados ruins, precisa vencer, precisa voltar a vencer. É necessário que isso aconteça. E aí ficou na dúvida, será que o Ceará vai poupar hoje contra o Palmeiras? A questão é o seguinte, não dá para poupar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras você tem que jogar com o pé embaixo, você não pode fazer... Você tem que fazer um jogo quase perfeito, você não pode vacilar, você não pode poupar, você pode, como diz Luiz Otávio, você não pode negociar esforço. Tem que fazer um jogo que beira a perfeição. Porque esse time, se tem um sinônimo que pode se encaixar perfeitamente do Palmeiras do Abel, é competitividade. É impressionante. Os números reforçam isso. Eu vou pegar até a colinha aqui, ó, para passar as estatísticas recentes desse Palmeiras do Abel. O Palmeiras chegou a 6 vitórias consecutivas como visitante. São agora 17 jogos sem perder fora de casa, com 14 vitórias e apenas 3 empates. Olha que doideira. O Palmeiras perdeu apenas 7 dos últimos 48 jogos. Este foi o jogo número 346 do Abel à frente do Palmeiras. Sabe quantas vitórias? 200 vitórias. A vitória de hoje é o número 200. É muito impressionante. 84 empates e apenas 62 derrotas de 346 jogos. Esse é o Palmeiras. Por isso que eu falei e reitero o meu pensamento. Não é só o Ceará que perde. E aqui não é passar pano não, vocês me conhecem, vocês sabem disso. Quem me acompanha minimamente sabe disso. Mas eu acho que o futebol tem lógica. E a lógica é o Palmeiras conquistar a classificação para as oitavas de final. Tem um time melhor, faz o segundo jogo em casa, agora tem a vantagem do empate. Então, sim, tudo leva a crer que o Palmeiras vai conseguir a classificação. Não tem nada definido? Não tem nada definido. O futebol é um esporte dinâmico? Muito. Mas ele tem lógica, sim. E a lógica, hoje, ela prevaleceu. É claro que esse é um dos poucos duelos de Série A nessa etapa da Copa do Brasil. A bolinha estava quente para o Ceará. Quem pegou a bolinha do Ceará estava com
a mão afiada. Pega logo um dos grandes times do país, um time absolutamente competitivo. Em qualquer competição que o Palmeiras entrar, ele vai ser favorito ao título, vai disputar, pelo menos isso, ele vai disputar, ele vai chegar sempre. E isso tem sido uma rotina na vida do Palmeiras nos últimos anos, nas últimas temporadas, principalmente, né, sob o comando e sobretudo sobre o comando do Abel. E assim, eu não vejo que o Ceará tenha feito uma péssima partida. Não, fez um jogo onde dava para fazer, competiu até onde dava para fazer. O Ceará é um time ajustado, um time organizado, o Léo Condé tem poucas peças, mas tira mais do que se espera, inclusive. Mas ele encontra o outro lado, um time que se dá o luxo de colocar... Vamos lá. Maurício, Paulinho, Richard Rios, Flaco Lopes, que nem entrou no jogo. Cara, todos esses jogadores foram reservas hoje no Palmeiras. O Palmeiras hoje usou um time alternativo, e o tal time alternativo do Palmeiras, vejam só, tem Felipe Anderson, tem... na verdade, Felipe Anderson é titular e tal, mas tem o Evangelista, tem Vitor Roque, que não é titular absoluto do Palmeiras, tem oscilado ali com o Flaco. Cara, é um puta de um time, é sacanagem. O elenco do Palmeiras é brincadeira, né? E aí, nesse duelo, o Palmeiras é favorito para avançar. Aliás, historicamente, o Ceará nunca venceu o Palmeiras na Copa do Brasil, embora tenha tido êxito lá em 94, quando eliminou o time paulista, mas nas outras vezes, dá Palmeiras, só dá Palmeiras. E, obviamente, que o Palmeiras encaminha muito a classificação, depois de um primeiro tempo em que o Palmeiras complicou a saída de bola do Ceará, chegava assim a pressionar, e depois o Palmeiras com cara de Abel. Se tiver de dar chutão, dá. Se tiver de jogar lá atrás, joga. É assim, é sem nenhum pudor, sem nenhum receio, nenhuma vergonha de jogar lá atrás, explorando contra-ataque. O Palmeiras teve uma boa chance no segundo tempo inteiro, que foi uma troca de passes do Paulinho, ele saiu na cara do Fernando Miguel, que fez uma puta defesa. Foi só esse. Esse foi o lance do Palmeiras no segundo tempo inteiro. O segundo tempo foi mais pro Ceará. Mas no primeiro tempo, o Ceará que sabe e usou hoje a sua força máxima, não dá para poupar realmente contra o Palmeiras. Se você ainda tem uma esperança ainda, porque é Copa, algumas surpresas podem aparecer, você não pode poupar ninguém. Foi isso que fez Léo Condé, embora o jogo do Vitória seja sábado, e aí o Ceará fica naquela. Será que poupa ou não? Não poupou ninguém, foi com o que tinha de melhor, inclusive com a volta do Fabiano. E aí o Ceará fez um jogo de competição, segurava o resultado, eis que a falha do Ceará que tem se repetido, e aí quando isso acontece vira um padrão. O que o Ceará tem tomado de gols de bola aérea é uma grandeza. Tava a defesa toda apostada, era uma falta, o Estevão cobra na cabeça do Gustavo Gomes, que sobe sozinho e fuzila o Fernando Miguel. Mas porra, entre os zagueiros, o melhor cabeceador do Palmeiras, o cara que vem de trás, sobe sozinho, faz o gol, aí não dá para aliviar pro Marlon e para o William Machado, que para mim fez um baita jogo, com exceção desse lance, que acaba vacilando, acaba errando, e aí o erro é um preço altíssimo. Esse Palmeiras é muito severo, ele é muito perverso. Se você erra contra ele, amigo, ó, tome 1-0 para a equipe do Palmeiras, 33 minutos na frente, e aí o jeito de jogar muda completamente. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar ou conhece o Clube Faz Acontecer Normatel? Se ainda não, você que é profissional de obra autônomo, marceneiro, piscineiro, jardineiro, eletricista, todo mundo, toda essa galera pode se associar, aliás, deve se associar através desse WhatsApp. Já anota aí o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, ou se você preferir pode ir também a uma loja da rede Normatel e por lá se associar também. E daí você só tem vantagens, você vai acumulando pontos para tocar por Vale Compras, você participa de treinamentos exclusivos, tem descontos especiais, eventos, enfim, premiação, um monte de coisa bacana. O WhatsApp está na sua tela. Ou se você preferir, você também pode ir lá na Normatel, já faz uma comprinha e já associa, tá certo? Fechado? Segundo tempo foi mais do Ceará, o Palmeiras adotou uma postura assim, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum pudor de ficar atrás, ficou lá atrás esperando, deu a bola para o Ceará até tentou, chegou algumas vezes, mas efetivamente não teve a chance de empatar. Teve uma boa chance, assim,
chance clara mesmo foi numa roubada de bola rápida, o Pedro Raul, que foi mais uma vez um jogador apagado no jogo, muito bem marcado, e a bola não chega redonda para ele, né? Fica difícil para o jogador que não tem tanta mobilidade, ele precisa ser assistido. O Pedro Raul fez os gols porque o Ceará jogava para ele. Acabou que nesses últimos jogos não tem acontecido, mas ele finaliza, o Everton dá rebote, o Galeano no rebote teve uma boa chance, mas o goleiro do Palmeiras acabou se recuperando, um lance muito rápido, o Everton foi lá e abafou o chute do Galeano. Assim, a classificação do Palmeiras está bem encaminhada. O Palmeiras no dia 22 pode jogar até pelo empate. Para o Ceará vai precisar fazer um jogo histórico e conquistar um feito em São Paulo. O Ceará nunca venceu o Palmeiras por Copa do Brasil, vai precisar acabar com esse tabu, já que o Palmeiras quebrou o tabu de 25 jogos aqui. Vai que, né? É difícil? Muito difícil. Improvável? Talvez. Impossível, obviamente que não é. O futebol tem muitas surpresas. O Ceará pode fazer um jogo, mas precisa fazer um jogo perfeito contra o Palmeiras e se classificar lá, mas precisa vencer. Um resultado de um resultado mínimo leva a decisão para os pênaltis a partir de um gol de diferença. O Ceará fica com a vaga. Mais assunto para um depois, tá? Lá para o dia 22 é o jogo da volta. Daí para frente o Ceará tem muitos e importantes compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva. Não custa nada para você, mas faz uma enorme diferença para mim. A gente se vê e será em breve.